Então, é uma questão que traz, vamos começar vendo aqui, a referência bibliográfica, uma questão que traz um trecho do J. Veiga, José Jacinto Veiga, autor brasileiro, A Máquina Extraviada, livro de contos, aparece aí pra gente. Então, eu sempre digo que na hora de responder a uma questão do Enem, é bom olhar a referência bibliográfica, por quê? Porque, por exemplo, nesse caso, a gente está diante de uma questão que tem um texto literário como base. É um texto, como eu falei, do José Jacinto Veiga, mais conhecido como José J. Veiga, autor brasileiro dos anos 60, 70 e que se caracterizou por pertencer ao chamado realismo mágico. Ele até negava essa nomenclatura, mas muitos críticos colocam a obra dele como um expoente do realismo mágico no Brasil. Para quem não sabe, o realismo mágico foi uma tendência do romance, da literatura latino-americana, que ganha força, tem muita, digamos assim, importância a partir do nome do colombiano Gabriel Garcia Marques, que lança em 1967 sua obra-prima, Os 100 Anos de Solidão. Então, o Garcia Marques seria um exemplar assim perfeito daquilo que se convencionou chamar de realismo mágico, que são narrativas que têm fatos, como o próprio nome já diz, fatos que ultrapassam a normalidade. A gente pode pensar que no realismo mágico coisas sobrenaturais acontecem, personagens se transformam em outra coisa, tudo dentro da dita narrativa convencional. Um exemplo bom aqui no Brasil também é o Jorge Amado. O Jorge Amado traz vários fatos, eu poderia dizer, absurdos para a lógica convencional nas suas narrativas, como por exemplo o romance Dona Flor e seus dois maridos, em que a personagem principal, Flor, é, digamos assim, assediada pelo marido que já morreu e volta do além para dar em cima dela de novo, para ficar com ela. Então toda essa espécie de narrativa que quebra os parâmetros da normalidade, a gente pode enquadrar dentro daquela etiqueta do realismo mágico, e teve um forte impulso nos anos 60, 70, enfim, 80, na literatura mundial, em especial na literatura latino-americana. Então o realismo mágico está aí, como eu falei, no Garcia Marques, está aqui no Brasil também, no José J. Veiga. E a gente tem aí, portanto, um trecho para ler do livro de contos dele, A Máquina Extraviada, livro publicado nos anos 60 e depois republicado, aí a gente vê em 1974, como traz a referência bibliográfica da questão. Então, o que é que acontece nessa questão? Já tenho aí algumas informações sobre o José J. Veiga, A Máquina Extraviada, com seu livro, né, publicado pela editora Civilização Brasileira em 1974. Pelo menos essa edição. Então, vamos ler o texto, né? Vamos ver o comando da questão, o que é que ele diz também, e vamos ler o texto. Não sei se vai ajudar muito o comando. Qual procedimento composicional caracteriza a construção do texto? Então, essa é uma questão que traz um texto literário, um conto, como a gente está vendo até aqui, vou grifar, é um conto do José J. Veiga, mas ele pergunta sobre a estrutura composicional, por isso que aparece nessa seção do nosso livro. É uma questão que tem a ver com a estrutura do texto, e esse capítulo, como você está vendo, você que já andou resolvendo, esse capítulo é um capítulo de tipologias e gêneros textuais. Então, a gente está discutindo a estrutura dos textos. E aí vamos então, não vai ter como fazer a questão sem ler o texto, porque ele pergunta qual procedimento caracteriza a construção do texto. Então tenho que ler o fragmento aí da Máquina Extraviada. Veja só, então bora botar aqui 2019, como eu falei, questão 24 da segunda aplicação. A Máquina Extraviada. Você sempre pergunta pelas novidades daqui deste sertão. E, finalmente, posso lhe contar uma importante. Fique o compadre sabendo que agora temos aqui uma máquina imponente que está entusiasmando todo mundo. Desde que ela chegou, não me lembro quando, não sou muito bom em lembrar datas. Quase não temos falado em outra coisa. E da maneira que o povo aqui se apaixona até pelos assuntos mais infantis, é de admirar que ninguém te tenha brigado ainda por causa dela, a não ser os políticos. Aí tem um corte no texto, né? A gente vê que o texto foi interrompida, ele usa outra passagem. Já existe aqui um movimento para declarar a máquina monumento municipal. Dizem que a máquina já tem feito até milagre, mas isso aqui para nós, eu acho que é exagero de gente supersticiosa e prefiro não ficar falando no assunto. Eu, e creio que também a grande maioria dos munícipes, não esperam dela nada em particular. Para mim basta que ela fique onde está, nos alegrando, nos inspirando, nos consolando. Então veja, eu falei para vocês que o livro integraria aquela literatura etiquetada, rotulada como do realismo mágico, então a gente vê um acontecimento insólito, incomum. Uma máquina chega a uma cidade,
a gente vê uma cidade que não tem nome, aparentemente, né? Lendo esse fragmento do conto, a gente não consegue detectar o nome. Então, essa máquina, o próprio título já diz, né? A máquina extraviada, ela chega a esse lugarejo e aí a gente pode pensar na própria história, claro, aí ficaria um pouco mais difícil para quem está fazendo a questão, mas a resolução comentada é para isso também, para a gente ganhar essa informação. E aí a gente poderia pensar que o José J. Veiga é um autor nascido em Corumbá de Goiás, ou seja, cidade do interior do estado de Goiás, e ele tem, portanto, uma vivência interiorana. E esse conto parece estar trazendo essa vivência interiorana, digamos assim, talvez muito cotidiana, sem grandes episódios, e que é quebrada pela chegada dessa estranha máquina que a gente vê como uma máquina extraviada. O texto, portanto, traz esse episódio como digno de ser contado pelo narrador. Ele diz assim: você sempre pergunta pelas novidades daqui deste sertão e finalmente posso lhe contar um importante. Então, o conto tem uma estrutura como se fosse de dois tipos de texto. Ou uma carta, porque veja, parece que ele está conversando com um amigo. Eu me lembro daquela música de Chico Buarque: meu caro amigo, me perdoe, por favor, se eu não faço uma visita. Ele vai mandar uma carta para um amigo contando notícias do Brasil. Então a música, meu caro amigo, me perdoe, por favor, a gente tem esse mesmo clima de alguém que conta notícia para o amigo. Então, ó, você sempre pergunta pelas novidades daqui deste sertão e finalmente posso lhe contar um importante. Fique o compadre sabendo que agora temos aqui uma máquina imponente que está entusiasmando todo mundo. Desde que ela chegou, não me lembro quando, porque eu não sou muito bom em lembrar datas, quase não temos falado em outra coisa. E aí ele vai desenvolvendo esse, digamos assim, elemento complicador do conto. É esse elemento que vai dar margem para o conto acontecer. Chega uma máquina a essa cidade. E aí, claro, a gente pode interpretar esse conto num viés alegórico. Como assim, Deca, alegórico? Lembre que a alegoria é sempre que um texto meio que metaforiza uma realidade. Então essa máquina que chega em uma cidade do interior, do sertão, como ele coloca logo na linha 2, né? Ele fala aqui em sertão, parece, no fundo, que o J. Veiga está discutindo aí uma questão do interior sendo invadido pela tecnologia, mas muitas vezes uma tecnologia que não responde bem àquilo que é do lugarejo, porque é uma máquina que não tem muita utilidade quando a gente vê o decorrer da leitura, e é uma máquina que ao mesmo tempo desperta nas pessoas uma veneração, uma espécie até quase de fetiche, querem transformá-la em monumento municipal, dizem até que ela já fez milagre, quer dizer, então parece muito uma discussão sobre esse progresso que invade muitas regiões interioranas do país, levando inclusive utensílios que não tem muita utilidade, como eu falei, para aquele lugar. Então o conto, como temática, trabalha essa questão aí, portanto, do interior versus o grande centro, do arcaico, a gente pode dizer assim, versus o tecnológico. São temas que a gente vai vendo que a questão poderia, ou o conto poderia desenvolver para a gente. Então, o que ele tem aí como resposta? Ó? Qual procedimento de composição caracteriza esse texto, esse fragmento que a gente está vendo? As intervenções explicativas do narrador. Quer dizer, esse texto é muito marcado por intervenções explicativas do narrador. Veja, a gente tem assim, talvez duas intervenções mais explicativas, quando ele diz lá no primeiro parágrafo ainda, não me lembro quando, não sou muito bom em lembrar datas, né? Esse fragmento aqui não chega a ser uma explicação, é mais uma hesitação dele, mas ele explica digamos assim, pro compadre, né? Pro receptor da carta, e ele diz, e creio também para a maioria dos demais munícipes, tem um caráter ali, digamos assim, que ele amplia, né? Mas, quando ele diz aqui, Deco, mas tem aqui entre parênteses, entre travessões, desculpe, o aqui para nós. O aqui para nós é uma espécie de confidência para esse interlocutor. Ó, dizem que a máquina tem feito milagre, mas isso, aqui para nós, eu acho que é exagero de gente supersticiosa. Então, esse texto é caracterizado muito por essas intervenções explicativas do narrador. Deixa quieta, não é das piores, não. Existe uma descrição de uma situação hipotética, não. Segundo o texto, a máquina de fato chegou àquela localidade, a gente não pode falar que essa é uma situação hipotética na composição desse conto. Não, chegou de fato uma máquina estranha, extraviada, portanto, não se sabe, né, se era para estar lá, provavelmente não, mas ficou lá na cidade, despertando mil e uma suposições. Existe, portanto, e também descrição, né, estaria mais um aspecto de narração de uma situação e não tanto
de descrição. Ele está mais narrando o que aconteceu do que descrevendo. Existe uma... Aí não descreve tanto nesse fragmento aí a máquina, por exemplo. A gente consegue identificar muito o que essa máquina tem. As referências à crendice popular. Ah, Deco, mas ele fala que dizem que a máquina tem feito milagre. Isso é uma referência à crendice popular. Pode até ser, de fato, mas isso não caracteriza a construção do texto. O texto não é pautado em referências às crendices populares. Existe uma referência, mas isso não pauta a construção do texto. Então isso não responde ao nosso comando. O comando não é respondido por esse elemento da letra C. Existe no fragmento uma objetividade irônica do relato. Não, ele parece estar contando ali de maneira, para ele também surpreendente. E eu também vejo um certo conflito entre objetividade e irônica, porque se eu estou sendo irônico, eu já estou sendo subjetivo. Então tem uma coisa que para mim não bate bem, então não iria nesses dois. E aí a gente tem a E para ser verdadeira ou falsa e discutir com a A, né, que ficou em stand-by. As marcas de interlocução. O que é interlocução? É a conversa com alguém, com o meu interlocutor. Então existe no texto uma característica mais forte de interlocução do que de explicação? A meu ver, sim. Existem várias passagens quando ele diz, por exemplo, você, se referindo a esse interlocutor. Deixa eu tirar aqui sertão, né? Eu vou tirar aqui todas as marcações para a gente não se perder aqui com muita marcação. Então, o que é que vai acontecer? Ó? Se eu vou colocando aqui onde é que tem a interlocução, fique o compadre sabendo, né? Aqui para nós, que eu já tinha salientado. Então, tem aí uma espécie de tom de conversa que caracteriza a estrutura do texto. O texto é muito mais uma carta que narra os acontecimentos para um conhecido, para um compadre, do que necessariamente um texto marcado por intervenções explicativas todo o tempo. A intenção dele não é mais tanto explicar, a intenção dele é mais narrar contando para um amigo, como se fosse, eu falei já, repito a terceira ou quarta vez, uma carta, mas também uma espécie de causo, aquela marca assim tão interiorana de uma história mirabolante, de uma história que desperta certo enigma. E tem esse enigma, que máquina é essa? O que é que ela trouxe de elemento ali para aquela cidade? Mudou a rotina daqueles personagens. Então eu iria aí de letra E, como é de fato o gabarito oficial. Espero também que vocês tenham compreendido bem o porquê de ser o gabarito letra E. Valeu, e assim a gente fica por aqui nessa dica do Enem da semana. Espero vocês no próximo encontro. Teve dúvida, tem uma sugestão de questão? Deixa aqui nos comentários que eu faço para você na próxima semana. Valeu, tchau, tchau, até mais, até a próxima.